Então, boa noite a todas as empresárias presentes. Hoje a gente trouxe esse assunto tão importante, né? Por que que é importante, né? Perder o medo de falar em público. Porque quem empreende é porta-voz da sua empresa. Então, vamos pensar, né, que a gente está ali todo o tempo falando do nosso negócio. E subir no palco, ou até mesmo falar ali no dia a dia, precisa ter autoridade, né? Precisa saber um pouquinho mais. Doutora Viviane também entrando agora. Oi, doutora, boa noite. Então vamos iniciar aqui. Eu trouxe a Gláucia, tá, gente? E a Gláucia é Grosse. Grosse. Gente, ela é casada com um alemão, tá? É, Alemão. o nome é alemão. Então saibam, né? Olha só, a gente aqui na comunicação, mas a Gláucia ela é autoridade no assunto. Ela é fonoaudióloga, tá, doutora? E especialista em oratória. E esse assunto hoje a gente não vai trazer só de falar, a gente vai trazer técnicas, a gente vai explicar ali com exercícios. Então, Glaucio, o momento é que eu se apresento um pouquinho mais, tá? E mulheres, fiquem à vontade também, se quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta, pode fazer, porque hoje o movimento realmente é para sair daqui transformadas, é a gente conseguir destravar isso, porque realmente é um problema que a gente precisa, né, resolver, porque falar no dia a dia dos nossos negócios é fundamental, principalmente para o crescimento da empresa também. Gláucia, vamos lá. Boa A noite. sua, só volta o compartilhado e tira e Aqui, coloca novamente, só para a gente. tire, coloca o compartilhado. Tá, tirei. De volta. Posso compartilhar agora? Pode. Ele deu só uma Ok. travadinha aqui para mim e vocês falem se vocês estão vendo bem. Tá? Bom, então, Coloca na página, porque para mim está aparecendo compartilhado, me vendo. Não está no compartilhado da apresentação. Quer fazer o teste? vamos lá. Gente, isso acontece no ao vivo. Isso É, acontece no no ao ao vivo. vivo. E olha que a gente testou, hein? Olha que a gente testou, hein? Mas aguardem um Mas, minutinho. Eu me vejo. Eu me vejo. Está aparecendo a imagem do Zoom, não a imagem da sua tela, Na apresentação. da O apresentação. computador dela está em alemão, tá? Essa é uma das questões que a gente entrou antes. Ela falou: Ariane, meu marido colocou aqui, está em alemão. Mas vamos aguardar só um segundinho que vai resolver. Deixa eu. veja se foi agora. Que às vezes é o movimento do colocar o compartilhar. Tá, eu vou colocar de novo aqui. Boa noite, tá entrando aqui a Elisa Deixa eu também. só tampar um pouquinho. Você compartilha a tela? Ai, gente. Entrou bichinho aqui. Ó, você vê se vai. A gente não te vê agora, tá? A Van entrando também. Oi, Van, boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, menina. Boa noite. Veja se foi Boa agora. noite. Ah, agora foi, agora Ai, que foi. Vamos bom. lá. Eu não Van, entendo nada de alemão e o meu não tem PowerPoint, agora já foi. Que muito bom, muito fico bom. Eu feliz. estava falando aqui, Van, só enquanto a Gláucia fixa certinho a apresentação também. A Gláucia é a doutora Gláucia, tá? É Gross, alemão. Ela é casada com o Tomás alemão. E ela é doutora, tá? Fonoaudióloga e especialista em oratória. Hoje, o que a gente vai trazer aqui não é um tema muito pensando na questão psicóloga, tá? Psicologia. Tem um áudio, acho que é o seu, Glaucio, que tá chiando só. Mas, então, a gente vai trazer hoje para focar realmente na voz, tá? Comunicação, só para vocês entenderem. Então, vamos embora. Sumiu agora a apresentação. Ah, voltou. Vamos embora. Então, boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer a você, Ariane, pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada em poder compartilhar aqui com vocês, com nós, empresárias, todo o nosso conhecimento, o meu conhecimento de comunicação, o que é tão importante para nós, para as grandes líderes de empresas. E a partir de uma boa comunicação,
que nós Glaucia, conseguimos. Tá me ouvindo? só um minutinho. Tá chiando, tá? Só fala um pouquinho mais perto assim, porque tá dando uma chiadinha. Bem mais pertinho. Tira o microfone. Melhorou? Será agora? Agora foi. Talvez seja tudo. Então, é a partir de uma boa comunicação que nós, empresárias, vamos poder influenciar as pessoas, dominar, persuadir elas que elas consigam fazer com que nós tenhamos resultados, porque afinal é o sucesso que a gente deseja. Eu me chamo Gláucia Grossi, eu sou fonoaudióloga e empresária há 17 anos, atendo muitas pessoas com dificuldades de comunicação. Hoje em dia, eu coordeno a parte de fonoaudiologia da Rede DOR em Atibaia, daqui de Atibaia, e eu trabalhei por bastante tempo como coordenadora e líder de saúde auditiva em Moçambique, na Odebrecht. Um verdadeiro líder, uma verdadeira líder. É uma líder que constrói diálogos com escuta, empatia, persuasão, fazendo com que as pessoas se sintam parte da empresa, tornando leve o seu ambiente de trabalho. Ela é um diferencial e uma qualidade melhor que a gente pode encontrar nas empresas que têm uma boa comunicação. Sabe quando a gente vai num restaurante, a gente consegue se sentir bem em ser bem atendido. A gente consegue ver que um vendedor, quando ele usa a boa comunicação bem desenvolvida, ele consegue persuadir e fazer com que nós compramos o serviço dele. Glaucia, só vamos ajustar um pouquinho mais o áudio, que ainda tá dando uma chiadinha. Bem mais perto, não sei se tá... Melhorou agora? Não, ainda tá chiando. Será que Vocês me ouvem bem, gente? Como é que tá o meu áudio, Ariane? Porque às vezes é a internet, que onde a Glaucia tá chovendo. então, O da melhorou, Ariane, será? o seu está bom, o da Glaucia tá cortando mesmo, dá umas cortadinhas. Ah, vamos ver se agora corta. Então, uma boa comunicação, a consciência da comunicação, ela sempre vai direcionar melhor o comportamento da equipe, vai nos ajudar a ter os resultados desejados, motivando as pessoas e colaborando com um ambiente melhor. Tá me ouvindo? Deu certo aí? Ou tá cortando? Ainda tá dando uma chiadinha, mas eu acho... Você tem algum fone? Eu tenho Quer um microfone. conectar? Que às vezes conectando o fone, o som vai ficar mais limpo. Eu vou sair e vou entrar de novo. O que vocês acham? Pode ser. Né? Não tem Vou sair e vou problema. entrar O de importante novo. é a gente ouvir bem. Falar de Tá. comunicação tem que estar explicando bem. Não tem problema. Gláucia, Oi, tô saindo. ó, foi. Ela Vai saiu. vai só retornar, vai só retornar. Mas, gente, a Gláucia, só para vocês entenderem, tá? Eu conheci a Gláucia e ela trouxe as questões de fono e de especialista em oratória. A Gláucia tem esse contrato da Redditor, para vocês terem uma ideia, que ela tem, são mais de 120 mil por mês. Ela atende coisa de 3 mil, é que ela tem as pessoas que atendem junto com ela. 3 mil senhorzinhos por mês. Que ela pega a pessoa que teve tumor na garganta, todo mundo que teve problema e ela faz a pessoa falar de novo, sabe? Então, assim, são centenas de situações, de coisas diferentes que ela coloca em xeque, né? Fora, ela tá entrando aqui de novo. Fora a questão de destravar mesmo, essa questão de quem vai subir no palco ou quem vai falar da sua empresa. Larissa também entrando. E a gente continua aqui. Mas vai ser breve, tá, gente? Prometo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ouvindo. Tudo bem? Olá, E, olá. Peraí, colocou fone? Coloca um fonezinho pra gente. Ainda tá chiando um pouquinho, viu? Eu acho que deve ser a sua internet porque começou a chover. Fabrícia vindo. Tudo bem, Elisa? Só um minutinho. E se eu fizer pelo celular? Eu acho que agora ela tá voltando. Voltou. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão Agora ouvindo? Tchau. Agora tá. Agora foi. Foi. Deixa eu agora compartilhar agora a tela. Tá liberado aqui.
Estão vendo a minha tela? Sim, tô me vendo. Ótimo. Ai. Então, uma boa comunicação, ela sempre vai direcionar um comportamento melhor da nossa equipe, vai nos ajudar a atingir novos resultados e motivar as pessoas, porque trabalhar num ambiente onde todo mundo fala, consegue demonstrar os seus anseios, é muito melhor, porque a gente consegue promover um ambiente colaborativo. Mas muitas pessoas, elas se comunicam bem no dia a dia, conversam super bem. Chega na hora de falar em público, tem medo. E o que é que está por trás de todo o medo de falar em público? As pessoas que têm medo de falar em público pensam no julgamento dos outros, falta de preparo, no medo de errar, medo de branco, das pessoas rirem, de falhar na frente de todas as pessoas. Afinal, quantas oportunidades você já perdeu por medo de falar em público? Como é que seria a sua carreira se você dominasse a arte da comunicação? E se o seu próximo grande negócio dependesse da sua apresentação? Glaucia, quantas oportunidades você deixou de ganhar também? Porque muitas pessoas teve a oportunidade de falar, às vezes está num ambiente onde tem uma base ali que vai te fortalecer mais, tem uma base de networking legal, mas não tem, o movimento não consegue, né? Realmente, eu falo que a apresentação ali, deixar de ganhar também um serviço, oportunidade, é muito forte quando acontece isso. Realmente. Eu entendo todas essas dores, todas as pessoas têm, porque eu já passei por isso. Essa sou eu, em Moçambique, quando eu fui chamada para liderar uma equipe de saúde auditiva. Dentro dessa empresa, lá na Odebrecht, tinham mais ou menos 5.000 funcionários. Eu tinha que apresentar todo o conteúdo baseando que eu precisava ajudar as pessoas a usar o protetor auditivo. Numa obra, que era uma obra de mais ou menos com 5.000 pessoas, eles perdiam a audição, eram ruídos muito elevados, muito altos, e precisava usar o protetor. Então, aquela população precisava de uma educação. E aí eu fui chamada, assim, sem saber onde eu estava pisando. Me falaram, bom, você vai ser contratada, parabéns, agora vamos lá, né? E aí, todo o trabalho que eu fazia, eu fui começando a perceber que todo esse medo, a falta de ar, o coração acelerado, fez com que eu precisasse mudar e melhorar a minha comunicação. Porque a partir dali era só uma das milhares. Então, eu dava palestras para 2, 3.000 pessoas, com o objetivo de educar eles para usar o protetor auditivo. Se eu não conseguisse fazer aquilo, eles poderiam perder a audição e a empresa sofrer impactos financeiros muito negativos, porque é uma questão de processo. Falar em público não é dom, é treino. O que o público espera da sua apresentação? Todas as pessoas que assistem uma apresentação, elas esperam que você domine o conteúdo, tenha clareza, se as suas ideias estão organizadas, sendo direto, objetivo, criando uma conexão, empatia. A gente cria empatia sempre olhando nos olhos das pessoas, com um sorriso e demonstrando confiança com a postura. Às vezes a gente acha que por mais que nós sabemos todo o conteúdo, sejamos experts naquilo, se a gente não está bem posturado, a nossa postura, os gestos não vão de acordo com o que a gente fala, pode acabar com a comunicação ou com a credibilidade que a gente vai tentar passar para o outro na hora da apresentação. Lembrar sempre que o nosso tom de voz também é muito influenciado. Eu vou falar mais daqui a pouco para vocês entenderem. Tom de voz, cada um tem o seu. Tem pessoas que têm um tom de voz mais grave, um tom de voz mais agudo. A gente precisa variar, deixar esse tom de voz o mais neutro possível e variando a melodia da fala. A fala tem uma melódica, uma curva melódica.
ascendente, que vai mais para o agudo, que desce mais para o grave. E a Nossa, comunicação... tá dando só uma leve chiadinha, viu? Eu não sei se você tá longe do microfone. O microfone é fica na mais câmera, perto. e às vezes o microfone tá na câmera só para ficar mais limpo. Tá aqui, ó. A comunicação verbal, a que falamos, ela é guiada pela coordenação da nossa voz com a respiração, entonação e a dicção, como nós articulamos as palavras. E ela, a nossa voz, ela é única. É como se fosse uma identidade digital. Sabe quando você liga para alguém e consegue perceber se a pessoa está alegre, se ela está ansiosa, com medo ou desconfortável? A gente consegue perceber isso na voz. Isso ninguém tira. E é um aspecto da comunicação que nunca deve ser ignorado. Porque qualquer problema que existir vai chamar a atenção do outro que está ouvindo de forma negativa. Tudo bem aí com o áudio? Falhando ainda um pouquinho. Ainda para mim tá chiando. Eu não sei se é. Bom, se tiver algum microfone para encaixar, seria perfeito, Glau. É, tá chiando. Tá. Eu vou tentar colocar aqui o microfone. A gente tem E exercício. falando em voz, gente, falando em voz, deixa eu ver se eu consigo É até bom, colocar. isso é um teste. Isso é um teste para É? perder o peso. Eu falo, quem não tem equilíbrio emocional já estava tenso aqui, já ia falar. Eu já aconteceu, tá? Exato. Com situação que você fala assim, nossa, não funciona, meu Deus do céu, não, vamos cancelar, depois faz, não. Aqui é Não, vamos fazer. literalmente a inteligência emocional também para lidar com Gente, situação. e hoje aconteceu que eu ia usar o fone, o microfone, estava tudo certo. Emprestamos o carro para minha mãe e ela lavou o carro e o fone sumiu. E o Matias é o meu marido, foi atrás da localização do fone, da caixinha que estavam as coisas, e não achou, porque era para eu ter aqui um usando perfeitamente, que eu já tinha testado. Mas vamos lá. E olha só, olha que interessante. Sobre a voz alterada, que a gente faz um pré-julgamento. Sabe quando a gente olha aqueles 3 segundos para alguém, olha só como é que ela está vestida, como é que ela vai se chegar para você para ganhar, reter a sua atenção nos primeiros 3 segundos. A voz é a mesma coisa. Todas as pessoas que têm uma voz alterada fazem que o outro comecem a fazer julgamentos negativos da personalidade, e isso faz com que diminua toda a credibilidade que você tem. Você pode ser uma pessoa super inteligente, super culta, chegar com o seu tom de voz variando ele de forma incorreta, vocês perdem a credibilidade, a gente acaba perdendo a credibilidade. E o que é a psicodinâmica da voz? Existem vários tipos de vozes. Então, a psicodinâmica da voz nada mais é do que a impressão do que nós temos sobre a voz do outro. A voz rouca, por exemplo. Eu vou fazer os tons de vozes aqui para você perceber o que pode dizer cada uma e vocês vejam o que fazem sentido. Por exemplo, se eu falar com uma voz mais rouca, vai parecer que eu estou cansada. Se eu coloco a minha voz aqui, vai parecer que eu estou muito aflita. Uma voz mais grave, ela é mais autoridade, uma dominância. E uma voz muito forte, muito alta, pode passar uma falta de respeito. Não sei se vocês conseguem linkar com pessoas que vocês conhecem. Uma voz muito fina pode parecer uma voz mais infantil, sem credibilidade, uma voz onde a pessoa fica rindo o tempo todo. Esse tipo de voz é muito trabalhado, muitas pessoas chegam no consultório para ganhar um tom de voz mais grave, porque ainda assim nós temos esse pensamento, porque o tom de voz mais grave, mais firme, mais médio, ele vai garantir uma autoridade maior, os perfis com liderança têm um tom de voz mais grave, menos fino. Quanto mais fina é a sua voz, mais infantil ela pode parecer. Uma voz muito baixa pode trazer insegurança.
uma voz soprosa, uma fraqueza, uma falta de vigor, falta de energia. E uma voz monótona. Uma voz monótona é aquela voz que não sai desse tom, sempre fica falando no mesmo tom, você fica com sono, querendo dormir, e não dá ênfase nas coisas que realmente precisam ser faladas. Então, uma voz monótona causa desinteresse, sono, uma voz, aquela vontade de dormir. Sabe quando a gente via numa aula, lembrando das aulas da faculdade, da escola, um palestrante que vai dar e tem uma voz mais nesse tom, ele precisa urgente de uma fonoaudióloga para ajudar a melhorar esse lado comunicativo. Então, essas psicodinâmicas, essas características da impressão que nós temos das vozes das pessoas não são isoladas. Tem uma pessoa que pode falar muito rápido, com uma soprosidade, uma sensualidade muito rápida. E tem uma pessoa que usa uma voz mais rouca, mas uma voz mais fina. Então, a gente tem que saber identificar, porque isso pode ser um ruído de comunicação. Tem pessoas que não conseguem falar em público por ter uma voz muito baixa, por ter uma voz muito fina. E a Eu vou trazer respiração... só um insight aqui, Sim, só um insight para a gente que é líder, né? Eu assisti anteontem o podcast da Ana Paula Padrão e ela falou uma coisa bem interessante que eu sinto que aconteceu comigo também. Ela falou que ela olha vídeos antigos dela e que a voz dela engrossou. Olha só que coisa interessante, né? Como a mulher, para ter postura, para se colocar num mercado onde ela precisa ter autoridade, até a voz engrossa, porque a gente precisa, né, mostrar respeito e tudo mais. Então, uma coisa que aconteceu com ela, eu falo que muita mulher líder, e eu vejo, né, tem mulheres que até a voz fica mais forte, como até a voz do homem, que você fala, meu Deus do céu, como a gente transita, né, entre isso. Realmente o lado hoje em dia quanto mais grave, mais adequado é o seu tom de voz, sempre trabalhando com a melodia, porque se você vai falar com um tom de voz mais grave, você usa uma inflexão. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu preciso desse relatório hoje, daqui a uma semana, se você não me entregar, vão ter consequências. Então, para a gente enfatizar algumas coisas, a gente tem que dar ênfase nas palavras. E quanto mais grave ela é, mais credibilidade a gente passa para o outro. Por isso que no jornal, nos lugares públicos, em quem fala em público, a pessoa que tem uma voz muito fina se torna uma voz chata, cansativa. Vocês mesmos se perguntem se já fizeram algum julgamento por conta da voz. Eu acredito que todo mundo tenha feito um julgamento. Às vezes ligam uma pessoa no telefone com uma voz muito fina, a gente acaba fazendo julgamento, é natural isso acontecer. E o julgamento sempre é melhor para quem tem a voz mais grave, um tom mais forte, do que para quem tem uma voz mais fina, uma voz mais rouca. E a respiração, ela é o combustível da nossa voz. Sem ela, nós não conseguimos fazer nada. A nossa voz, a saída do som, ela é feita com a expiração. Nós inspiramos o ar, na hora que o ar sai, faz com que vibrem as pregas vocais que ficam na laringe, a passagem do ar com a vibração das pregas vocais que faz o som sair. Quando a gente tem muitas respirações, ciclos por segundo, a gente começa a ficar ansioso, a gente acelera o nosso tom de voz. Durante a apresentação, antes, é muito importante que a gente deixe a respiração o mais normal, o tom mais adequado possível. Então, se você perceber que está muito ansioso, respiração curta, ofegante, a gente faz esse exercício. Vamos praticar agora. É o exercício de respiração básico. Puxar o ar pelo nariz, todo mundo faz. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura por mais 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E solte
pela boca por 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode fazer 1 minuto, isso vai ajudar a voltar à respiração, os ciclos dela se normalizarem, porque tudo fica muito ofegante, muitos ciclos por segundo. Então, isso ajuda muito. Adequar o tom de voz e a velocidade. Exatamente isso que nós estamos falando. Uma pessoa que fala muito rápida vai parecer para vocês que vão fazer o julgamento uma pessoa ansiosa, que não conhece, que quer acabar logo o resultado. Vamos aqui acabar logo a apresentação e não tem fim, vai falando muito rápido. E você fica sem saber como lidar com aquela situação. Dá vontade de falar, calma, respira. Sabe aquele ditado, calma, respira, vamos de novo. Então, a velocidade da fala, ela é muito importante. Não estou dizendo que é certo falar, tá tudo bem falar rápido ou falar devagar, mas igual a gente ouve, nós ouvimos uma música que ela tem um tom, uma velocidade, e aí ela vai para o refrão, essa velocidade ela é aumentada e a gente consegue despertar mais emoções de acordo com a velocidade dela. Mas, sobre o tom de voz, todos os tons mais graves passam a impressão que é um perfil de liderança. Quando a gente fala num tom mais agudo, quer dizer, mais fino, pode passar a impressão que são pessoas menos dominantes, pessoas mais infantis. E a variação no tom de fala vai destacar as ideias importantes, manter a atenção do outro e transmitir clareza. Porque é esse o objetivo, que a gente transmita clareza para todas as pessoas que estão nos ouvindo ali no público. Então, vamos vendo isso de uma forma que dá para encaixar. Claro que cada um tem um tom de voz diferente, como cada identidade digital, então cada um tem um tom. A gente precisa, tem exercícios que a gente faz que deixa a voz mais grave e o tom da maneira que você quer para aquele momento. E uma boa dicção sempre vai trazer clareza das informações. Todas as vezes que a gente encontra pessoas, às vezes muito sorrindo o tempo todo, vai dar uma notícia triste. Ai, minha tia faleceu. É uma notícia triste, a gente tem que saber articular bem a boca. Minha tia faleceu. Usar uma inflexão mais para o lado do grave, quando dá notícias tristes. Então, uma notícia que vocês vão dar, por exemplo, de um relatório, de um resultado que não foi muito agradável. A gente... Só um minutinho. A Tati levantou a mão, vamos aproveitar que às vezes é o mesmo assunto. E, Glau, deixa eu só te perguntar. Tem como subir só alguma coisinha? Não sei se a câmera tá junto com o áudio, com o microfone? Sim. E para mim ele tá chiando. Só se ele estiver posicionado na mesa, só subir um pouquinho, para não estar colado Tirar na da mesa? Tira da mesa. Deixa eu ver. Fala comigo agora, vamos ver só se tá chiando. Uma boa dicção traz clareza das Tá chiando ainda. Não tá chiando. Mas, bom, vamos seguir. Tati, quer Tá falar? dando para pegar o conteúdo? Eu quero. Eu tenho uma pergunta. Glaucia, como trabalhar o sotaque? Porque eu moro em Minas, né? Vamos lá. Fala cantadinho, fala porta. É a sua E aí, o que identidade. a gente faz? Não dá para perder totalmente, mas a gente consegue. Isso é mais de consultórios, a gente consegue passar muitos textos para a gente trabalhar a velocidade de fala num sotaque neutro para conseguir aplicar para você. A gente pode conversar depois e eu te atender, porque tá assim, te incomoda? Não, a mim não, mas sempre vem uma zoação, né? Nossa, como você fala cantadinho. E aí, às vezes, eu acho que não passa muita autoridade, né? Acaba atrapalhando um pouco isso. Então, assim, como que você vê
que as pessoas enxergam isso, essa O questão do sotaque não, sotaque. o sotaque não gera descredibilidade e falta de confiança. Você pode ficar tranquila. Não gera. Agora, se é um sotaque estrangeiro, onde atrapalha a inteligibilidade da fala, sim. Mas o sotaque é mais uma melodia. Quando é sotaque dentro do Brasil, não atrapalha. Só se te incomoda. Se é uma coisa que te incomoda, sim, precisava ver, avaliar todas as suas questões comunicativas e se tem alguns vícios de linguagem, algumas coisas que vocês fazem de linguagem mesmo, de Minas, para a gente avaliar, sabe? É uma coisa muito individual. Não, e muitas vezes o sotaque só troca de cidade, que eu falo, a Grazi É, Massafera falava Minas, mudou para Rio. Então eu falo, você só muda, né, o meu, do paulista. Então gente, todo exato. mundo vai falar uma coisinha ou outra para puxar, E né? outra, eu acredito que muitas vezes o sotaque até ajuda você a alinhar com a pessoa. Então, você, Tati, seu cliente, vamos dizer que seja mais de Minas. O fato de você falar no sotaque mineiro vai te trazer mais próximo da pessoa. Com Então, eu não certeza. vejo problema com sotaque, Não é. né? Agora, não sei, ela que é a fonoaudióloga, mas Não, eu não tem mesmo problema. O sotaque é super natural, realmente cria conexões das pessoas que são da mesma cidade, mas não tira de jeito nenhum sua credibilidade por conta do Eu sotaque. pego, eu Deus o pego livre, muito imagina se sotaque. fosse assim. Eu pego o sotaque fácil, fácil. Se eu conversar com a Tatiana meia hora, eu vou estar falando igualzinha a ela, assim, nereis, nereis. Eu pego mesmo, não é maldade. Quando eu percebo, parece que eu estou tirando o sarro da pessoa, mas não é, é inconsciente. Eu também sou assim. Trabalhava com gaúchos, eu já tava no bar, não sei o quê, mas normal. Legal. É, fica tranquila. Se você é uma atriz que precisa mudar aí o sotaque por conta de um personagem que é de São Paulo, do Rio, aí faz mais sentido, mas fica tranquila. Tá tudo Tá bem, bom, obrigada. imagina. E aí a gente entra na articulação das palavras. A articulação é como a boca se movimenta durante a fala. Nós na fala, temos os sons, alguns sons, todos os sons, na verdade, eles são, por exemplo, os bilabiais, que a gente tem o P e o B. Eles têm um ponto de articular. Então, o P e o B, eles são fonemas bilabiais. O K e o G, o K e o G é aqui, ó, nessa parte de trás. Então, o L é com a língua no céu da boca. Então, a gente tem que saber colocar todos esses pontos e modos de como a gente vai articular os sons. Tem exercícios que a gente fala, olha, quando sempre abre a boca nas vogais. Parece bobo, mas muita gente às vezes fala um A um pouco mais travado, um A assim, e esquece de falar o R e o S do som final da palavra, esquece de respirar nas pausas. Então, tudo isso é importante a gente saber que uma voz clara, ela tem que ter uma articulação boa das palavras. Eu não sei se vocês já tiveram experiência em dizer, eu tenho alguém que fala para dentro, essa visão assim, mais chega mais próximo aqui. Todas as vezes as pessoas que chegam para mim, lá você fala muito para dentro, não consigo falar, ninguém me ouve. Isso significa que você está articulando mal as vogais, está esquecendo de falar alguns sons e falando muito rápido, ou fala muito rápido, sem pausa e não consegue. Então, como é que a gente vai conseguir adequar a articulação das palavras se a gente não pensa nisso? A partir do momento que a gente tem a consciência da nossa comunicação, tudo fica muito mais fácil. Aqui eu tenho um treino que é muito legal para articulação. Sabe o trava-línguas? Então, é assim, ó. O primeiro é nível fácil, gente. Pra, tra, crá, pré, tre, cré, pri, pri, cri.
Pró, 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 pro, tru, pro. Pradragrá, bredregré, bridrigri, brodrogró, brutrucru. Quem quiser fazer, eu vou deixar. Fica aí, né, Ariane, a apresentação. Senão eu mando para as meninas o trava-línguas. Tô tirando uma foto aqui, eu gostei disso. E É, até antes de subir no palco, é bom fazer, não? antes de subir no palco, é para fazer, deve. Porque esses exercícios vão fazer com que a sua articulação fique mais fluida, que você não fique tenso. Porque a gente, às vezes, na nossa atenção, vou me apresentar, ai meu Deus, está chegando a hora. Tudo isso tensiona, a articulação tensiona junto, aqui a articulação temporomandibular. A gente, às vezes, começa a falar travado e o nervosismo toma conta. Então, lembrar sempre, primeiro, que a gente tem que cuidar da respiração, porque o combustível da nossa voz é a respiração. Tudo vai aparecer na voz. O medo, a ansiedade, a voz trêmula, vai fazer com que os outros vão nos julgar. E a articulação. Então, tudo isso, quando a gente toma consciência de que cada passo é importante, isso vai depender também da individualidade de cada pessoa. Às vezes ela tem uma articulação boa, mas fala mais baixo, e a gente precisa trabalhar a altura. Isso depende de cada pessoa. Mas esses exercícios são muito bons, muito assim, maravilhosos para fazer sempre antes de cada apresentação. Tem, sabe aquelas rolhas de vinho, que a gente abre o vinho, ao invés de jogar a rolha fora, a gente pega ela, ou coloca o dedo na boca e articulando bem, articular as palavras e os sons. Contar de 1 a 20 com o dedo, desse jeito na boca, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São exercícios, assim, essenciais para fazer antes, porque isso vai te deixar mais relaxado, abrir mais a boca na hora de conversar. Pode até fazer um teste antes de como está a sua voz, conta de 1 até 10, e depois que fizer os exercícios, o da rolha e os trava-línguas, conta de novo e ver a diferença. Pode até filmar. Existem outros também, que é pegar um livro, por exemplo, e ler. Se vocês fizerem isso todos os dias, já vai ajudar. Ler articulando bem os sons, principalmente quando tiver mais vogais, falar todos os R's e abrindo bem a boca. 5 minutos por dia já ajuda, porque às vezes não é só sobre conversar em público, numa apresentação grande, mas às vezes é uma apresentação pequena, é no seu dia a dia. Quando vocês colocam práticas e exercícios no dia a dia para melhorar a voz, a entonação, a sua articulação, tudo fica muito mais fluido depois. Sempre lembre, o que eu me comunico, o que eu comunico quando eu me comunico. Será mesmo que a pessoa está entendendo? Será que eu estou sendo claro com o que eu estou falando, com as dúvidas que as pessoas têm? E existem algumas situações que deixam ruídos na comunicação. O que são os ruídos da comunicação? É o que o outro vai perceber do que nós estamos falando. Sabe quando a gente está aqui falando e aí a pessoa começa falando né, né, né? Você esquece toda a mensagem, tudo aquilo que ela está falando e começa até a contar os nés, o tipo, esses vícios de linguagem, não é que eu digo para vocês, vou falar assim, eliminar, elimina. Mas, se não puder eliminar totalmente, falar uma vez ou outra, tá tudo bem, tá? Agora, falar sempre, isso influencia totalmente no que a pessoa vai entender da mensagem, ela vai começar a fazer julgamentos de você. Olha lá quantos nés ela falou. Nossa, meu Deus, nossa, né? Tipo, não, gente. O que a gente sempre faz?
Eu sempre peço para as pessoas sinalizem os amigos, as pessoas próximas, todas as vezes que vocês usarem expressões como vícios de linguagem para policiar. Comece a contar os nés, se puder filmar, fazendo um vídeo de como é a sua expressão, não tenha medo das pausas. Acontece que as pessoas têm medo do silêncio e acham que o né completa a frase, o tipo vai conjugar, sabe quando a gente emenda uma frase na outra porque tem medo das pausas, de que tem que parar, respirar, não é continuar com né. Vocês entenderam? Né? É, a e o discurso prolixo. Prolixo já está dizendo aquilo que a pessoa fala, metade ou mais da Não, metade vai para o só lixo. um pouquinho. É, só um pouquinho que tá dando uma chiadinha agora e tá cortando, dando uma cortadinha para mim. Tá? Tá Para claro. vocês também? Até tirei o computador da mesa. Peraí, tô te ouvindo? Deixa eu ver. Fala, pode falar agora, vamos ver. Eu vou falar agora do discurso prolixo. Quer dizer que metade do que as pessoas que falam, que têm esse discurso, vai para o lixo. Aquelas pessoas que ficam falando, falando, muitas voltas e não consegue chegar ao ponto. Foi? Ainda chiando um pouquinho, mas foi. Conseguiram entender. Alguém conhece alguém prolixo aí? Acho que no dia a dia tem muita gente com essa dificuldade de falar, Eu acho que falar. tinha que ter a foto da Dilma aqui. Tem um vídeo dela que ela fala. Eu até tinha aqui para trazer para vocês, mas não funciona. Mas aquele que ela fala assim: a nossa meta é bater a meta. Se não bater a meta, não vai haver meta. Então, assim, A gente cobra a meta. Não. dobra a meta, né? Exatamente. É um discurso prolixo. A gente tem que saber filtrar e não parecer prolixo na hora de falar. Por isso que é importante organizar as ideias com começo, meio e fim. Porque o prolixo, a pessoa prolixa, ela até pode entender, parecer que ela quer falar, transmitir toda a mensagem com todos os detalhes, mas quem está ouvindo não se sente bem, a pessoa acaba até se perdendo e não fazendo muito sentido, e a pessoa ficar sem credibilidade, se tornar uma pessoa chata, sabe? Ah, lá vem aquele fala demais, meu Deus, foge. Assim, é essa sensação de que dá a pessoa que tem um discurso fazendo muitas voltas. Então, vá direto ao ponto, coloque sempre a palavra-chave em evidência para você conseguir ganhar a atenção daquela pessoa que está te ouvindo. Lembrar que o seu corpo fala antes mesmo das suas palavras saírem. Eu estou falando da linguagem não verbal, da linguagem corporal, que envolve gestos, posturas, as informações, as expressões faciais que podem reforçar ou destruir a mensagem totalmente. Eu falo isso porque eu vejo muito, às vezes as pessoas até sabem todo o assunto, dominam aquela questão, um relatório da empresa, mas chega de um jeito mais tenso, os braços cruzados, uma voz, às vezes, um pouco mais tímida. A pessoa tímida tem essa dificuldade de colocar o corpo, deixando os ombros mais encurvados para frente, e isso destrói a mensagem, porque a pessoa que está do outro lado vai fazer o julgamento. Não adianta. Nosso corpo, ele também fala. Aqui tem um vídeo da postura, de como ela impacta. As pessoas veem você, assim, a postura é uma das coisas que é mais importante do que a comunicação verbal.
ter uma postura elegante, sabe? Aquela postura onde a gente vê, olha, eu confio nela, eu confio no que ela está falando. A gente tem que deixar os ombros mais relaxados. Chegando alguém na hora, chegou, oi, tudo bem? Vai cumprimentar com as mãos, não deixe muito forte, não cumprimente com uma mão mais leve. Então, mostre confiante, seja elegante, aperte a mão firme, use gestos moderados, naturais e as mãos sempre assim, espalmadas na altura do umbigo. Nada de ser imponente. Isso vai, quando a gente usa a mão mais acima, a gente mostra que a gente é imponente, é superior, e isso pode transmitir um julgamento ruim da pessoa que está ouvindo. Olhe sempre nos olhos. Muita gente me pergunta, mas para onde é que eu vou olhar? Eu não consigo olhar para os olhos. Eu olho para o fundo. Eu olho para quem? Nos olhos. Não tem como fugir. Se vocês não conseguem olhar nos olhos por conta de traumas, é uma dificuldade interna que cada um tem, tudo bem. Olhe para a testa, mas não deixe, não olhe para o microfone, para o fundo, para uma coisa, porque isso não vai gerar confiança. A gente está falando de confiança, de autoridade, de empresárias que vão lá, que querem mostrar resultados, querem engajar a equipe a fazer um plano de ação, porque o objetivo é sempre o sucesso. Confiança está muito ligado à sua postura e elegância na hora de falar. Sem contar na roupa, essa é uma questão para outro dia, mas a roupa também é super importante para passar credibilidade e confiança. Percebe, gente, que não é só roupa, não é só saber sobre o assunto, saber como usar, mas também adequar o tom de voz, usando toda a melodia da fala para enfatizar os pontos importantes, para descartar o que não é importante e não falar de uma forma que vai gerar muitos ruídos. Esquece fala prolixa, vamos sempre pensar em organizar o discurso para trazer clareza nas ideias de que vocês vão apresentar no público. Mover sempre com propósito. Se você acha que está muito agitado, faz o exercício da respiração. Mantenha sempre as expressões faciais de acordo com o ambiente. Tem pessoas que existem os estilos comunicativos, aquelas pessoas que são muito expressivas. Então, por exemplo, se a gente está numa apresentação aqui em público, e um exemplo, a Fabrícia me pergunta uma coisa que eu já falei, eu faço alguma expressão dela para ela ou para o público, mas calma aí, de novo essa pergunta, isso faz com que as pessoas também vão me julgar. Sempre é importante manter, fingir que nada aconteceu. Bom, você vai lá e responde de novo, jamais fale, eu já falei sobre isso, ou faça alguma expressão que não condiz ali com aquele momento, porque é importante a gente sempre ouvir o outro, a gente tem que transmitir uma simpatia, que as pessoas estejam abertas, que nós estejamos abertos para que eles cheguem até nós. Sabe quando a gente fala em comunicar, não significa que eu vou falar para, é falar com as pessoas. Nós estamos falando com as pessoas. Nunca esqueçam disso. Não é para, é com. Então, tudo que está acontecendo dentro de uma apresentação é importante a gente sempre ouvir, sorrir, para a gente conseguir ter a pessoa se abrir com confiança e mostrar que ali a gente tem a credibilidade, a confiança, a postura em poder ajudar, porque esse também é sempre o objetivo de transmitir o que você precisa naquele momento. Comunicar bem se envolve sempre influenciar, conectar, unindo habilidades técnicas, comportamentais e emocionais. Falando em emoções, a gente tem que sempre controlar todas as emoções, identificando
todos os gatilhos, reconhecendo os medos e substituindo todos os pensamentos negativos por afirmações positivas e visualizando o sucesso sempre. Ensaie. A prática vai aumentar a sua confiança, conhecer o público e suas expectativas, organizando a apresentação com começo, meio e fim, e usando as estratégias, as pausas, a respiração, para que o público consiga absorver. Conte histórias, use os recursos visuais, use as técnicas que controlam a ansiedade e começa a praticar mesmo no espelho para os amigos e vai pedindo feedbacks. E aí, o que vocês acham? Porque o amigo é para isso. Família está ali para te ajudar, usar isso ao favor. E os recursos visuais, a gente tem que sempre prestar atenção e não usar muitos textos. Tem que chamar a atenção do público de alguma forma, sempre desenvolvendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Planejar sempre para você evitar desvios e nervosismo. E onde é que coloca o microfone? Muita gente não sabe, mas o microfone ele pode também destruir, ser um ruído. Quando a gente posiciona ele... Hoje ele tá danado, hoje ele tá danado. Hoje ele não funcionou, por exemplo. Mas não, Glauco. Hoje ele tá chiando para nós aqui, mas vambora. Vamos lá, olha isso aqui, o microfone, sempre deixar nessa distância da boca. Quando for fazer o teste, ao invés de ficar falando alô, som, alô, som, não façam isso, gente. Isso daí não é legal. Use o tom de voz verdadeiro, a sua voz, como você vai falar na hora da apresentação. Não grite, não fale muito alto, não fique garreando, tossindo. Evite, se puder, não faça. Sempre leva a água faz parte da higiene vocal, não tem como fugir disso. Vai apresentar em público, leva a água libera tudo que é secreção, rouquidão, ali na hora de falar em público, e ajuda até melhorar o medo que está aparecendo ali, transparecendo na voz. Olhe sempre para o público e não para o microfone. Desenvolver uma oratória é um trabalho contínuo, nunca acaba. Existe apenas um canto do universo que você pode ter a certeza de melhorar, que é você mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o conteúdo que é muito importante na nossa vida hoje para conseguir influenciar pessoas. Hoje em dia, quem não se comunica bem, não sai à frente, não chega muito longe. A gente precisa de todas essas habilidades, um conjunto de técnicas juntos para conseguir aprimorar a nossa comunicação. Muito bom, muito bom. E realmente tem coisas que a gente não leva a sério, né? Até mesmo eu preciso me policiar com o R no final. Gostei dessa observação, porque às vezes a gente acha que é muito, né? Eu gostaria de aprender. A gente não foca em falar tudo completinho, né? Aperfeiçoar, caminhar. Eu vou caminhar ali. Não, eu vou caminhar ali, caminhar. A gente corta o R, né? A gente tem enfim, um vício, o vício do né, que é muito um vício gaúcho, não é, Fábio? Essas coisinhas, esses detalhes, é importante a gente começar a observar na voz, porque ele traz segurança também para falar nos lugares, né? Ou para falar, não é para falar. Exatamente. E fica mais bonito também, né? Fica, é muito melhor a gente ter uma clareza do que a pessoa esquece. Pode ser uma coisa muito interessante, mas se você começa com muitos vícios, a pessoa vai começar a prestar atenção não na mensagem, mas só no... Até conta. Eu já fui em apresentação que a pessoa falava tanto né, né. Chegou uma hora que eu estava contando os né sem perceber. Eu perdi o que a pessoa estava falando. Eu comecei a contar os nés.
Outro dia eu Gente, estava num podcast e a pessoa falava, eu não me lembro qual era a palavra, mas ele falava isso o tempo inteiro, a mesma palavra. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, eu abri os comentários depois e o pessoal, gente, ele falou muitas vezes a tal palavra, assim, todo mundo ficou só prestando atenção naquilo, né? Então, E aí acaba descredibilizando, fica uma conversa chata, é ruim. A gente começa a falar, nossa senhora, ele já nem presta mais atenção, né? você não Realmente, esse tem que é razão. essa é a questão. Você para de prestar atenção no conteúdo que a pessoa está Exato. apresentando para você prestar atenção naquele vício de linguagem que ele está posicionando. Como tem muita gente que fala o tempo inteiro, né, mano? Ô, mano, não, vem aqui, mano. E você não pode usar, é o tipo de palavra que você não deve usar, principalmente mano, né? Que pega mal, aí é um vício de linguagem Eu conheço feio. mulher que fala, mulher empresária que fala mano. Ah, meu Deus. Eu realmente assim. Eu acho, se você fala, mano, um bate-papo Não, não ínfimo, sim. vamos ali tomar um café? Vamos, bora, mano, vamos lá tomar um cafezinho, tá tudo bem, vamos tomar uma cervejinha e tudo bem. Agora, no meio de uma apresentação, num lugar que você está Ah, tentando não se dá. eu acho que é complicado. Não, aí tem expressões, a gente acaba com aquela elegância que você chegou toda Verdade. bonita. Não, não dá, gente. Sua reputação é verdade. Realmente a gente faz mesmo julgamento de qualquer coisa que você possa falar. A gente faz uma inferência, um julgamento. Olha, acabou, já perdeu pontos, né? Não, muito bom. E para fecharmos, alguém quer fazer uma pergunta? A Tati ia falar alguma coisa? eu ia só fazer um comentário. Eu ia falar justamente da Jaque, para entrar aí no pacotão dela agora, é vídeo, oratória aí com a Glaucia, e É, aí você já oferece o pacote completo, né? Porque tá ela já tudo está oferecendo interligado, né? foto, imagem, maquiagem. É tudo comunicação, né? E uma Tudo. coisa que a Cláudia comentou no início sobre a emoção do nosso tom de voz, né? É algo que eu comecei a prestar muita atenção nisso e toda vez que eu tenho a oportunidade, quando eu estou mandando proposta para cliente, eu mando áudio. Quando eu vejo que a pessoa é receptiva a áudio, né? Tem gente que não gosta. Então eu mando áudio e eu acho legal porque a pessoa consegue sentir o meu tom de voz e a energia da fala, né? Assim como também eu sempre peço para a pessoa, me fala o que que você tá pensando, né, para o seu ensaio, e aí eu peço para ela me mandar áudio também. Que eu acho interessante essa troca para entender como que é a energia da outra pessoa ali, né, no tom de voz, e eu também consigo passar o meu para a pessoa quando eu tenho a oportunidade de mandar áudio. Sim, já que isso traz proximidade, perfeita. E você tem uma voz agradável. Ah, Isso é obrigada. bom, isso é um ponto super positivo. Que poderia não ser. Eu já recebi áudios de empresa. Nossa Senhora, gente. Quando eu ouvi, eu falei: será que eu estou com uma criança? Ou eu não entendi. Eu descobri que era a própria empresária, a dona do serviço. Eu falei: ai, gente, não. Mas é tudo Realmente, um treino mesmo, né, um também. É treino, questão da gente precisa treinar. ir desenvolvendo isso, né? Exatamente. E dá para desenvolver, dá para engrossar a voz, dá para a gente usar. Tudo é treino, tudo é treino. A Ninguém minha, nasce sabendo, a gente. minha Até os professora maiores de oradores, Pilates, né? a minha professora de Pilates, ela sempre reclamou isso, que a voz dela é muito fina. Então, quando ela vai fazer a apresentação de algum trabalho ou até buscar novas oportunidades, ela falou que ela trava, porque parece que a voz dela não passa autoridade. Ela já fez vários cursos de oratória, só que não trabalha a prática. Não tem alguém que fale exatamente isso que você falou. Vamos melhorar o tom da sua voz, assim, assim, assado. Eu vou passar o seu contato para ela. Eu Ah, acho que muito ela obrigada. sofre muito com isso. E ela fica Sim. fazendo cursos de oratória que não está ajudando muito, sabe? Precisa mesmo de uma fonoaudióloga para ajudar a projetar e desenvolver a voz. Às vezes não é Isso. uma questão de oratória, de como se comunica, é mais da voz, porque a voz, assim, E é ela o que tem um eu disse poder no caso, enorme. é o caso da Ana Paula Padrão, que acabou com os anos engrossando a voz. Ela falou que olha vídeo dela antiga, ela fala, gente, como engrossou a minha voz? Pelo mercado, que o mercado pedia.
numa bancada de jornal falar mais grosso, falar mais certo, e aí traz essa, né, essa questão de, preciso passar autoridade, né? Eu me identifiquei nisso, eu acho que eu acabei também com os anos deixando a minha voz mais grave, né? E acho que todas nós acabamos ali nesse movimento. E uma coisa que eu só para encerrar, e eu quero trazer aqui, gente, todo mundo gosta de receber áudio, minha opinião pessoal. As pessoas elas só não gostam de ver na hora. Mas quando você dá um playzinho, a pessoa tá falando algo super interessante, depois você fala, nossa, ela tá aqui do lado, sabe? Assim, de fato, as pessoas sentem proximidade. O áudio ele Pronto. aproxima do que o texto. O texto é mais frio. A pessoa não gosta de ouvir na hora, não tem ali, né, o tempo, enfim. Mas o áudio eu acho que ele é muito bem-vindo, principalmente para quem empreende e vende. O áudio ele passa assim confiança. Se você entra em contato com uma empresa e a pessoa responde por áudio, você faz o fechamento por isso, né? Você fala, puxa, a empresa existe, a pessoa é sincera, eu confio nisso, né? Muda muito o jogo, né? Eu acho que traz mais credibilidade, mas principalmente quando você está trocando muita mensagem, o escrito é primordial para facilitar a Ah, busca. Então, assim, também. quanto é que é esse. Quanto que ela disse que era mesmo esse serviço? Se está no escrito, você vai lá, você procura valor, alguma coisa assim, fica mais fácil. Quando tem áudio, você não consegue fazer a busca no grupo Eu, lá. eu, eu digo que o áudio é para explicar o serviço. É, Um serviço totalmente ali, né, bonitinho. Como que você explica por texto? A pessoa vai ler o começo do texto e o fim, né? Não fica um trabalho muito... e normalmente Mas são o, textos muito longos, né, para explicar todo o serviço. mas Então, Explica o o serviço áudio, com áudio. A hora que a o pessoa áudio puder ouvir, ela ouve. tem muito a ver com a qualidade do celular, Ariane, porque eu já tive celular que mudava a minha voz totalmente, assim. Mas muda É, mesmo. tem Ai, Não é varia só aí voz, também de marca de celular, porque vou já ouvir tive meus áudios. Nunca prestei atenção se minha voz muda. tem Muito a bom. ver, viu? a de todo mundo muda. É, muito bom. Mas, mulheres, muito obrigada. A gente teve aí um conteúdo super importante. Claro, com um pouquinho de hoje, chiou um pouquinho, mas deu certo, Eu quero tá ouvir certo. depois. Eu E peço manda, desculpas, eu vou está mandar a chovendo muito gravação. aqui. Tá chovendo? Ainda tá, talvez seja isso. Deve ter sido por isso, porque a conexão que estava um pouquinho distorcida. Mas, enfim. Então, muito obrigada a todas. Uma super boa noite. E domingos embarcamos para Dubai, não é, Fabiola? Aproveitem. Fábio, vamos para Dubai. vai, bora Bora para aproveitar. Dubai. Obrigada, mulheres. Boa noite, doutora. Boa noite, Boa Jaque. noite, tchau, Tati. tchau. Tchau, Boa gente. noite, Elisa. Tchau. Boa noite, todo mundo.